Nada é mais sério para o povo brasileiro do que o futebol, né? Afinal, somos os únicos a participar de todas as Copas do Mundo e a conquistar o maior número de títulos. Uma coisa é certa, o futebol deve possuir uma magia inigualável que gera um efeito mundial. Mas e quando essa paixão brasileira vai para um livro que retrata os 100 anos de história da seleção brasileira? É isso aí, para nos falar sobre esse assunto, o Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o jornalista e escritor João Carlos de Assunção, que vai contar para a gente o que ele escreveu aqui nesse livro Deuses da Bola, 100 anos de seleção brasileira. João, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. Tudo isso 100 anos, é verdade, 100 anos já. 100 anos, a história do Brasil, a seleção brasileira de futebol começou em 1914 e começou num amistoso contra um time de futebol inglês, um time profissional de futebol inglês que veio para o Brasil disputar amistosos no Rio de Janeiro e aí venceu até 2 amistosos, estava indo bem, e paulistas e cariocas decidiram se juntar, formar a primeira seleção brasileira e aí acabaram ganhando o jogo contra os ingleses. Foi um jogo bem interessante, assim, os ingleses eram mais altos, mais fortes, achavam que eram melhores, mas aí o Brasil acabou improvisando com drible e tudo e acabou vencendo o primeiro jogo. Ô, João, você tem aqui uma parceria com o Eugênio Golcinski. Eugênio Golcinski. A parte do Eugênio é o que? Nós fizemos, na verdade, o Eugênio escreveu o livro comigo. Tá. Somos 2 autores, eu e Eugênio Golcinski, e aí a gente fez uma pesquisa muito grande para contar essa história da seleção brasileira. Principalmente os primeiros anos eram complicados para tentar juntar material, e já não tem mais gente viva daquela época, mas nós 2 trabalhamos em conjunto. Ele pesquisou muito ficha técnica, ele é um estudioso assim, de futebol, e no final do livro tem ficha técnica de todos os jogos da seleção brasileira. Ô, João, mas vocês fizeram a ideia de escrever esse livro? Foi pela paixão pelo futebol, paixão pela seleção brasileira? Qual foi o objetivo, no caso? As duas coisas, na verdade. Nós 2 adoramos futebol, nós somos muito amigos e os 2 gostam muito de futebol e muito da seleção brasileira. Então, antes de cobrir a Copa no Brasil, eu já tinha ido para 5 Copas do Mundo, o Eugênio tinha ido para 2 Copas e a gente se interessa muito por seleção brasileira, a gente torce muito pela seleção brasileira. E aí, nos anos 90, a gente começou a escrever o livro. A fazer essa pesquisa. A gente começou a fazer a pesquisa, principalmente porque naquela época era muito difícil a gente saber ficha técnica, por exemplo, de seleção brasileira. Não é como acontece hoje em dia, que está tudo disponível. Tá. Os jornais da época, eles descreviam um pouquinho do jogo, mas eles não colocavam todos os jogadores que atuaram. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa, entrar em contato com alguns estudiosos, com a Confederação Brasileira, e até para conseguir escalação de times estrangeiros que enfrentaram o Brasil, seleções de fora, a gente entrou em contato com federações estrangeiras também, e a gente foi reunindo, então, as fichas técnicas e pesquisando a história da seleção. Mas você não é jornalista esportivo? Eu sou. Na verdade, é que eu trabalhei também em outras áreas. Eu não sou só jornalista esportivo. Mas você foi cobrindo, por exemplo, essas 5 Copas que você foi trabalhando como jornalista esportivo? Eu fui em 4 Copas trabalhando como jornalista esportivo. Eu trabalhei durante 10 anos na Folha de São Paulo e a maior parte do tempo eu fiquei trabalhando em esporte. Então, 2 das Copas eu cobri pela Folha, tá. Em 98 e 2002, por exemplo. Em 2006 eu fui pelo Sport TV, em 94 eu fui para uma revista. E a primeira Copa que eu fui foi bem interessante, eu era estudante ainda na época de jornalismo, eu fui para a Copa do México em 86. Nossa, e foi muito legal. Eu também fui para a Copa do Você México, foi também? Foi minha primeira Copa, é verdade. Minha primeira também. E eu achei muito legal porque era uma época muito diferente, então eu estava lá como torcedor, eu tinha até carteirinha da faculdade, tá certo, de estudante de jornalismo, mas a gente conseguia um acesso aos jogadores que hoje é muito mais complicado. Hoje é praticamente impossível, Impossível. Né? E eu, como estudante, você imagina, como estudante, a gente entrava em treino do Brasil, a gente viu alguns jogos de outras seleções ao lado do Careca, do Edinho, do Zico, do Sócrates, Tele Santana. Então, foi uma experiência, assim, muito rica, essa minha primeira Copa em 86. E as outras eu fui trabalhando. Na verdade, por exemplo, quando você coloca aqui Deuses da Bola, quer dizer, esse título, você considera as seleções, no caso, só a seleção brasileira, são os deuses realmente? Por que esse termo? Você acha que eles estão acima um pouco pelo fato de estar representando o Brasil no futebol? Acho que acima não,
mas a gente coloca deuses também com um lado de humanidade. Talvez os deuses gregos, digamos assim, que são falíveis também. E a história mostra bastante isso. Mas deuses, talvez pelo que representem hoje em dia, a gente tem hoje, talvez, uma sociedade muito do espetáculo. Então, jogadores de futebol hoje viraram popstars. São endeusados, são celebridades, foram, aconteceu né? isso. E já no começo também acontecia. Em 1938, por exemplo, Leônidas da Silva era considerado um rei. Fizeram até uma pesquisa na época, os 3 principais do Brasil, Getúlio Vargas, o Orlando Silva, cantor das multidões, e o Leônidas. Olha só. Então, 38, quando já faz Brasil... parte, né? Faz parte do DNA do brasileiro. Faz parte do DNA. Até 1938, por exemplo, quando o Brasil foi para a Copa, tem histórias assim muito interessantes, porque a despedida do Brasil foi uma comoção nacional. E aí, naquela época, era por rádio, era complicado você saber o que aconteceu, demorava para chegar a informação. E aí o Brasil acabou eliminado, achou que foi roubado, teve muita polêmica, vão anular um jogo, não vão anular o jogo. E aí aquela derrota de 38 marcou muito o país. Então, foi interessante. Aí o Brasil, depois, em 42, queria brigar a Copa do Mundo, mas aí teve a guerra. Não tivemos Copa nem em 42, nem em 46, e aí em 50 o Brasil acabou sediando o Mundial. Então, acho que já faz parte do imaginário brasileiro. Eu me interesso muito por esse lado do futebol. E aí, dentro aqui das histórias, por exemplo, que tem muitas histórias, independente de você dividiu as seleções desde essa época, você falou a história de cada época, você colocou no lado, numa forma cronológica? Cronológica. Tá, começa, então, em 1914, e aí a gente vai contando praticamente ano a ano, mas dividindo por histórias pitorescas que possam retratar um pouco o que acontecia na época, assim. É um retrato não só da seleção brasileira, mas um pouco do país também, porque se acompanha um pouco a história do país pela seleção. Então, João, mas assim, uma coisa é você pesquisar, né? Outra coisa é você encontrar histórias pitorescas. Histórias pitorescas, às vezes, não estão assim, não são divulgadas, né? Você teve que fazer pesquisa também conversando com as pessoas? Conta uma. Conversando bastante com as pessoas. Conversando bastante com as pessoas. Vou dar 2 exemplos. E até tem algumas lendas que são criadas e que, de repente, nem são verdadeiras, mas aí se cria uma história e você fica com ela. Por exemplo, em 74, o Brasil perdeu para a Holanda. E aí tinha o carrossel holandês. E aí criou-se também um mito que o Zagallo não conhecia a Holanda, que menosprezou a Holanda, que não sabia como a Holanda jogava, que levou uma surpresa. E que por isso que perdeu. Mas não é verdade. Ele mandou observador para acompanhar o time da Holanda e até o observador depois voltou e falou, fiquei tão confuso, porque eles correm tanto, é difícil saber onde está o lateral, onde está. Então ele sabia como jogava. Desde essa época. Mas o Zagallo observou, não é que ele desconhecia o adversário. E o Brasil não jogou mal aquela partida contra a Holanda. Acabou perdendo, mas não jogou mal. Então não é que o Zagallo estivesse... Exatamente. Então a gente conta até isso. Aí tem histórias assim bacanas também que aconteceram. Em 86, no México, eu estava como torcedor. Meu irmão estava junto comigo e aí a gente fez amizade com um torcedor do Vasco da Gama. E são histórias assim bacanas, porque era um torcedor do Vasco, ele é amigo meu até hoje. Tarcísio Vascão, porque ele tinha uma torcida organizada de uma pessoa só, ele. Então ele colocava todo o jogo do Vasco ali, era Tarcísio Vascão, era organizada de um homem só. E aí a gente conheceu lá no México. E aí, no México, você estava lá, os mexicanos receberam muito bem os brasileiros. Isso é uma coisa incrível. E um dia a gente andando com bandeira do Brasil, camisa, tudo, numa praça em Guadalajara, nós 3, meu irmão e Tarcísio. Chegou uma multidão, queremos autógrafo, não sei o quê, a gente explicando. Nós não somos jogadores, torcedores, não faz mal, são brasileiros. De repente a gente começou a dar autógrafo e começou a juntar uma multidão. Aí não tem jeito, né? Deve ser algum famoso, eu não sei quem é, mas deve ser. E aí juntou uma multidão. E aí, vida de famoso deve ser complicada, porque eu e meu irmão, a gente não aguentava mais, a gente pegou e fugiu. O Tarcísio ficou, paciente e tudo, o Tarcísio ficou, teve que chamar guarda para organizar na praça. Foi até matéria de jornal. João, para. É sério. Guarda, não sei o quê, uma fila, e ele passou acho que 3, 4 horas dando autógrafo. Virou matéria de jornal, televisão. Eu nem sabia quem era. Nem sabia quem era, mas era brasileiro. Agora me fala uma coisa, como é que foi para você fazer esse resgate, né? Para você como jornalista, então, fazer esse resgate. Teve muita dificuldade, independente de não ter as imagens em algumas coisas? Qual foi a sua maior dificuldade? Tem algum fato que você sabia que tinha acontecido e teve mais dificuldade para
A gente teve assim, muita dificuldade, talvez, nas primeiras histórias da seleção brasileira, porque era muito difícil, você não tinha, nos jornais da época, tanta informação. Futebol, no começo, era uma coisa de elite. Quando começou em 1914 a seleção, você tinha alguns relatos, mas você não tinha, assim, tantos dados. Então, foi um trabalho, para esses primeiros anos, bastante complicado. Até para pegar na época, nos anos 90, a internet ainda estava começando. Para você pesquisar, o Eugênio Golcinski, ele é um pesquisador assim, ele fez um trabalho brilhante, para você conseguir o adversário do Brasil. Nos primeiros jogos, às vezes até você conseguia formar pelos jornais a escalação do Brasil. Mas o time adversário já tinha 3, 4 jogadores. Então ele entrou em contato com jornais de fora, ele foi reunindo. Foi o mais difícil, né? Foi muito complicado e ele conseguiu fazer isso. E depois, para escrever em 2, a gente tentou Cada um fazia um pouco, assim, e tentar também uma coisa um pouco mais neutra, digamos assim, nas histórias, porque há várias versões. Por exemplo, a história do Zagallo, tem gente que acha que ele estava despreparado. Vocês tinham que escolher uma. A gente ia contando o que a gente achou mais, entende? Verossímil, digamos assim, tentando colocar os lados das pessoas. Que curioso, porque tem muito de curiosidades, né? Quais as principais curiosidades que vocês descobriram que muita gente não sabe? A gente descobriu, por exemplo, fala-se muito do Médici, interferindo, por exemplo, na escalação da seleção brasileira e palpitando o presidente. Isso foi na época em 1970. Para a Copa de 70 ele queria o Darío. Tá. Então, a gente viu, por exemplo, que a história muitas vezes se repete. Aconteceu uma coisa interessante e muito negativa, no caso, em 1919, Epitácio Pessoa, o presidente, ele também interferiu na escalação da seleção brasileira. O Brasil ia disputar um torneio no Chile e ele queria que o Brasil fosse só com brancos, não queria negros no time. Ele deu aí a sugestão dele, ele falou uma sugestão, eu acho que brancos vão ser mais bem recebidos no Chile e não vão estranhar tanto os Andes. Então, ele queria uma seleção de brancos e, coincidência ou não, a seleção brasileira foi esbranquiçada para disputar um torneio no Chile e levou de 6 do Uruguai. Jogou muito mal, mas aí você entende essa coisa racial também, que é uma discussão que tem lá no começo da história da seleção e que continua presente hoje em dia. E continua, infelizmente, né? A gente vê também, continua no futebol, né? Continua no futebol. No futebol, continua porque no futebol. A gente acompanha em várias partes do mundo esse preconceito. Eu vou dizer bem, eu não sabia que existia tão drasticamente na nossa história, dessa forma como você contou. Já tinha, então, exatamente. Já tinha lá atrás e tem histórias interessantes. Ainda em 1914, era o começo da seleção brasileira, o Brasil foi enfrentar a Argentina. E aí, o Brasil jogando contra a Argentina, teve um gol de um argentino de mão. Então, tipo, o gol de mão, o primeiro não foi o do Maradona contra a Inglaterra, em 86. Em 1914 teve isso. Só que ele marcou, o árbitro era brasileiro, não percebeu que foi com a mão, validou o gol. Aí o jogador argentino e os companheiros avisaram, foi irregular, o gol foi com a mão. Aí o árbitro voltou atrás e anulou. E o estádio inteiro aplaudiu. Foi um gesto bem cavalheiresco que hoje acho meio complicado de acontecer. Hoje não acontece principalmente, né? Porque está todo mundo de olho, tem tecnologia, né? É impossível acontecer qualquer tipo de coisa que os jornalistas e que o mundo não saiba. Um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o João Carlos de Assunção, tá bom? Instante só, até já. Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, recebendo o jornalista e escritor João Carlos de Assunção com o livro Deuses da Bola, 100 anos de seleção brasileira. Tem o prefácio do João Carlos Martins, ele gosta de futebol também? Ele adora futebol. E aí ele colocou um lado mais poético ou um lado mais específico? No prefácio ele colocou um lado mais poético e aí comparando um pouco o futebol com a música. É que não ele deixa fala de ser uma bastante. grande comparação, não é? Exatamente. E acho que tem muita ligação também. A gente costuma dizer, por exemplo, até uma orquestra, se comparar tipo, com uma seleção brasileira também, ou com um time de futebol, você tem que ter, acho que entrosamento, tem que ter conjunto. Tem tudo a ver, né, João? E um time, quando joga bem, a gente fala, o time jogou por música. Música, e o maestro foi alguém. Aí exatamente. A gente já fala quem foi o maestro. O que os amantes do futebol podem encontrar nesse livro? Para quem gosta de futebol, só para quem gosta de futebol ou para qualquer pessoa? Eu acho que é para um público bem variado, para quem gosta muito de futebol e para quem não se interessa tanto. Quem gosta bastante, uma coisa que eu tenho percebido, as fichas técnicas têm sido bem importantes, até para comparar
quem jogou aquela época, quem não jogou, numa Copa do Mundo, quantas partidas atuou, como é que o técnico mexeu no time. Então, você pode acompanhar muito da seleção brasileira pelas fichas técnicas. Então, as fichas técnicas é uma coisa, talvez, que a gente colocou mais para colecionadores, para quem tem um interesse assim, mais aprofundado por futebol. Numa evolução do que você colocou aqui, qual foi a principal evolução do futebol e também dos jogadores, tecnologia? O que você sentiu entre a primeira Copa que você escreveu, né, que está lá atrás, e agora? A evolução é muito grande. Eu acho que em todos os aspectos, João? Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Inclusive, por exemplo, no aspecto tático. Hoje a tática é muito importante e a gente vê várias seleções jogando de uma forma muito parecida. Talvez a globalização do futebol... Com certeza, isso, muito, né? Não tem mais segredo, muito. Né? Não tem mais segredo, não tem mais segredo. Então, você vê as seleções jogando de uma forma muito parecida. E até eu conversei com alguns estudiosos que falavam o Brasil antes, principalmente de 50, 70, jogava por poesia. E os europeus é mais prosa, o futebol é mais prosa, não é tanto poético. E hoje em dia temos um craque ou outro nas grandes seleções, mas a prosa está predominando. E aí as seleções acabam, de uma certa maneira, ficando um pouco niveladas. Então isso quer dizer o quê? Que faltam mais craques? Não sei se faltam mais craques, mas talvez... Só tinha craque. Hoje em dia... Só tinha craque. Eu acho que, no caso da seleção brasileira, se encontrava talvez mais craques realmente em outras épocas. E hoje também tem essa coisa. A própria seleção brasileira convocada para a Copa 2014, a grande maioria dos atletas atuando na Europa. Tem uma legião estrangeira. E aí isso vai mudando, por exemplo, até a história um pouco do país. No começo, você tinha uma rivalidade muito grande entre paulistas e cariocas. Não era uma seleção, né? Na verdade, não era uma seleção, era paulista depois e carioca. Depois começou a pegar algum atleta gaúcho, mineiro, aí acabou se expandindo um pouco. Mas no começo, como dominavam paulistas e cariocas, e a briga entre paulistas e cariocas era enorme. Até onde ficaria a sede da federação, quem teria mais gente na comissão técnica, os paulistas chegaram a boicotar Copa de 30. Nossa, achando essa que rivalidade os cariocas... vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Vem do futebol, então, vem do futebol, né? Mas depois eu acho que mudou um pouco. Eu acho que mudou um pouco isso com o passar do tempo, porque de repente você chega numa Copa do Mundo, como em 2014, os times de São Paulo sem representantes na seleção brasileira. Os times do Rio com Fred, do Fluminense. Mas aí acaba um pouco, são jogadores que estão praticamente todos na Europa, essa rivalidade acaba mudando. Acabam todos torcendo pelo Brasil, mas não tem mais muito a disputa entre paulistas e cariocas. E uma coisa que eu achei que também foi interessante e que mudou, houve uma época, principalmente anos 70, até anos 80 um pouco, havia jogos da seleção brasileira contra seleções estaduais. Então, Brasil contra a seleção paulista. Brasil contra a seleção carioca, Brasil contra a seleção gaúcha. Isso era muito ruim, porque aí quando jogava em São Paulo, todos torciam para a seleção paulista, contra a seleção brasileira. No Rio a mesma coisa. Era assim, Era assim. Nossa, o paulista é terrível, hein? Teve um jogo que eu fui, eu era pequeno ainda, que foi seleção paulista contra a seleção brasileira. O Cláudio Coutinho era o técnico da seleção brasileira, muito identificado, ele era gaúcho, mas muito identificado com o futebol do Rio. E todo mundo em São Paulo queria o Rubens Minelli como técnico. Então, todos torceram contra a seleção brasileira. Foi uma vaia, assim, histórica. E eu acho que a seleção não precisa passar por isso. Mas depois acabaram esses amistosos. Nossa. Eu acho que isso é interessante. Aqui, então, por exemplo, o livro conta o episódio da formação da seleção para a Copa do Mundo em 1930, é isso? Conta. Que é verdade que só podia ter representante de São Paulo, é isso? Não, na verdade, em 1930 o que aconteceu, São Paulo queria ter um representante, pelo menos na comissão técnica. E aí, que rivalidade que era antes. Era muito grande, era muito grande. Estou impressionado assim com São Paulo, com Carioca, quer dizer, primeiro parecia que só tinha esses dois estados, né? Ninguém falava nos outros, era São Paulo e Carioca. E a seleção acabou com essas confusões paulistas e cariocas. E com essas confusões, tanto em 30 quanto em 34, o Brasil foi muito prejudicado nas duas Copas, porque a seleção ficou muito mais fraca. Em 34, a disputa era entre o amadorismo e o profissionalismo. Até houve uma certa união
em São Paulo, quem defendia amadorismo com quem defendia amadorismo no Rio. E o profissionalismo em São Paulo unido com o profissionalismo do Rio. Aí mudou um pouquinho a temática. Mas também tivemos boicotes para a seleção em 34, só em 38 que realmente a seleção foi muito forte, fez uma bela campanha, chegou entre os 4 primeiros. E aí o futebol realmente começou a aparecer o Brasil com bastante força. João, qual você acha que é a importância da seleção brasileira para o Brasil? Eu acho que a seleção ainda é muito importante para o Brasil. E importante, assim, em vários sentidos. Acho que representa e representou em vários momentos da história um lado do país que deu certo. Eu não concordo com uma frase do Parreira que eu achei bastante infeliz. Para ele, a CBF é o Brasil que deu certo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Mas a seleção brasileira, em muitos momentos, refletiu muito do país, mas um lado positivo, eu considero, do país. Mas em outros momentos também apresentava um lado negativo. 1990, por exemplo, eu acho que foi uma seleção que foi para a Copa sem o comprometimento, muito preocupada com patrocínio, quanto cada jogador ia ganhar, muito desunida e acabou fazendo uma Copa em 90 muito ruim. Para esquecer. Para esquecer, é uma Copa para esquecer. E eu acho que a seleção reflete muitas coisas do país. Você acha que ela reflete a identidade, a realidade do país? Eu acho que sim, e eu acho que inclusive... que é uma coisa meio de fantasia, né, o que a gente vive quando tem seleção. A gente vive um pouco essa fantasia, que eu acho que é importante viver também essa fantasia, mas eu acho que a seleção representa, talvez, um cartão de visitas muito importante. Acho que deu uma identidade para o Brasil lá fora também. Até na Copa, por exemplo, eu vou citar 2 Copas. Ok. Em 82, eu era garoto ainda, o Brasil, para mim, foi um grande trauma quando perdeu a Copa para a Itália, aqueles 3-2. Eu assisti, a primeira fase da Copa eu estava no Brasil, a segunda eu estava na Dinamarca. Quando o Brasil perdeu para a Itália, eu estava arrasado. No dia seguinte eu saí com meu irmão, amigos, um amigo dinamarquês, com a camisa do Brasil, todo mundo chegava para conversar com a gente. Torcemos para o Brasil, adoramos o futebol de vocês, estamos com vocês. A imagem do Brasil é muito positiva. É uma imagem bacana, eu acho, do Brasil. Nós temos, claro, milhões de problemas e acho que a imagem ruim do Brasil tem que ser mostrada também. Mas tem um lado bacana. E em 2010 eu fui fazer um documentário em Israel e na Palestina e só de você sair com a camisa da seleção brasileira, tanto com judeus quanto com palestinos, era o cartão de visitas. Então, isso significa o quê para você? É muita emoção. Eu acho que muita emoção e significa, eu acho, tipo, um lado bacana do Brasil. Acho que é um lado bacana. Tem um documentário até que foi feito há alguns anos de uma criança judia, uma criança palestina, eu acho que é Promessas de um novo mundo, ou de um mundo novo, alguma coisa assim. Promessa de um novo mundo, se não me engano, que é muito interessante. Aí você vê as diferenças, as problemáticas dos dois lados, assim, o conflito, mas, de repente, havia um ponto de convergência. Era a época de Copa do Mundo, era a camisa da seleção brasileira. Os dois torciam para a seleção brasileira. Acho que isso foi um ponto importante. E acho que é um ponto bem bacana, assim. Quando tem seleção brasileira, o Brasil se une, não importa o que aconteça. O Brasil, exatamente. Esquece seus problemas. Não é só, né? Você acha que até... isso é em todo mundo, não? Só no Brasil? Eu acho que acontece em muitos lugares do mundo. Acho que acontece em muitos lugares do mundo. Mas acho que é um ponto, assim, bem interessante do país. E é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Eu acho que até, estava escutando outro dia, um economista falando, o Brasil, ele falou 2 coisas da seleção com as quais eu concordei. Uma coisa era, o Brasil se vê muitas vezes de 4 em 4 anos. Porque o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo. Então pode pegar a Copa como uma referência até histórica. Claro. É o único país. E o Brasil dá para contar a história do Brasil pela seleção. Pela Foi seleção. Isso que você fez aqui? Exatamente. Não? Foi o que você fez aqui ou você não abordou essa parte, né? Só a parte de Copa, Mas né? aparece um pouquinho isso também história. no livro. Você pontuou a história a gente também? Pontuou, aparece a história política também. Que estava acontecendo naquele momento. A gente pontuou até, tipo, 1970, que tinha gente torcendo contra a seleção com medo. O tricampeonato vai ser usado, de repente, pelos militares. Tinha gente torcendo contra. Em 2014 teve gente torcendo contra também, com medo que o governo pudesse usar da forma que fosse feitos do Brasil. Então, é uma coisa que de repente se repete. Então, há momentos até em que a seleção está de mãos dadas com o país, há momentos que não. Mas quando que o Brasil interferiu mais em termos de seleção brasileira, politicamente falando?
teve alguma interferência, a não ser aquela que podia escalar o Dario? Não, né? Teve, talvez, na Copa de 1950. Os políticos quiseram usar muito, até atrapalharam. Dizem muito que o Brasil perdeu em 50, estava um oba-oba generalizado, políticos na concentração, todo mundo querendo tirar vantagem. Então, 50 foi uma Copa muito usada politicamente. Aí aconteceu aquela tragédia. Mas eu acho que foi uma tragédia positiva, porque às vezes você perde e você pode tirar lições disso. Sempre, 50, né, João? Sempre acontece sim. isso. E eu achei que 58, 62, 70, tem muito do que aconteceu em 50. Eu acho que a Copa de 50 fez bem ao Brasil. Reflexo bom. Acho que sim. Fez pior para mim, para o Uruguai, que foi campeão e acabou vivendo durante décadas e décadas de 50. E ficou preso lá em 50. O Brasil conseguiu, de alguma forma, avançar. Ganhando, perdendo, mas conseguiu avançar. No resumo do que você colocou aqui, assim, de principal, né? Você pontua bem os craques, você pontua bem quais foram os cortes, a Copa, diferenciando... De todas essas Copas que você colocou aqui, tem alguma que te impressionou mais? Para mim, a que marcou mais foi a de 82. Porque eu acho que me ensinou a Copa de 82 muita coisa. O Brasil perdeu, o dia que o Brasil perdeu, parecia que eu tinha perdido um parente. Acho que aconteceu isso com quase todos os brasileiros. Foi um dia terrível, parecia o dia da morte do Senna, por exemplo, que mexeu tanto com o brasileiro. Mas essa coisa de aprender que com a derrota, mesmo perdendo, você tem orgulho daquela seleção. Então, para mim, a grande lição é essa. Não tem que ser campeão, mas tem que jogar um futebol bonito. Você jogando bem, você tem coisas para contar. Eu acho que é emoção. Mesmo 50 eu valorizo muito, porque eu acho que o brasileiro pega 50 foi uma tragédia. Nós perdemos, culpam muito, mas acho que não. O Brasil fez uma campanha muito boa. Arrasou a Espanha, tem histórias assim incríveis. Então, eu acho que 50 tem que ser lembrado com carinho, não com tristeza. É isso aí, olha, muito bem. Obrigada, viu, pela sua presença aqui, parabéns. Deuses da Bola com o João Carlos Assunção. Muito obrigada, viu? Sucesso para você. Muito obrigado, foi um prazer. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Tudo.